Ok. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo 51 e o versículo 52. Nossa palavra estará baseada no versículo 52. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui. De alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Pedimos que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. C.S. Lewis, grande escritor e pensador cristão, disse: não há nada melhor debaixo do sol que uma família que ri em volta de uma mesa. Hoje, esperamos que muitas famílias se reúnam devido ao Dia dos Pais. E a nossa oração é que haja o quê? Felicidade, que haja risos ao redor da mesa. Que possa haver esse dom, o dom da alegria em cada lar, em cada família. Onde haja um pai e um bom pai, senão a presença, a memória de um bom pai, que sempre nos abençoa, que é em si uma revelação da própria pessoa de Deus, que é pai, que é um pai amoroso, que é um pai presente, que é um pai que nos atende. Deus Pai, nosso Pai, como Jesus mesmo nos ensinou a orar e dizer: Pai nosso que estás no céu. Então, que nós possamos realmente entender que esse Pai é nosso. Você tem pai, você não está órfão, há um Pai, há Deus que te ama, um Pai eterno, um Deus de misericórdia, que não somente nos ama, mas nos atende. E o teu Pai que te ouve, te atenderá. É o que diz a palavra. Nós vamos então abrir nossas Bíblias, como eu disse, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 13, e ler o versículo 51 e o versículo 52. Entendestes todas estas coisas? Perguntou Jesus. Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. A grande pergunta do Senhor: entendestes? Entendestes todas essas coisas? Jesus está falando sobre o reino de Deus. Parábolas como a parábola do fermento, parábolas como a parábola do grão de mostarda, a parábola do joio, parábolas como a parábola do semeador. Foram parábolas que Jesus estava falando, estava explicando aos seus discípulos, estava ministrando às multidões. E Jesus disse: vocês entenderam isto? E eles disseram: sim, Senhor. E a consequência do entendimento, Jesus disse: por isso,
todo escriba, todo estudioso, versado no reino dos céus, é semelhante ao quê? A um pai de família. Um pai de família. Essa é uma parábola exclusiva. Ela é precedida por 7 parábolas que estão no livro de Mateus, que versam sobre o reino de Deus. E aqui, essa 8ª parábola, como a conclusão de todas elas, fala do pai de família. Como eu disse, ela é exclusiva do livro de Mateus. Um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Para quê? Para a sua família. Muito se fala a respeito das coisas novas e das coisas velhas. E é interessante que aqui diz, em primeiro lugar, coisas novas. E depois diz coisas velhas. Porque normalmente nós diríamos coisas velhas e coisas novas. Mas aqui nessa parábola, Jesus está falando sobre o novo que Deus tem, sobre o novo do reino de Deus que Deus tem, e sobre tudo aquilo que antes nos foi revelado, que nos foi dito, que era sombra, que era figura do que havia de vir. Nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento, e nós não devemos desprezar o Velho Testamento, porque temos o Novo Testamento. Antes, os pais da igreja diziam que o Novo Testamento estava latente no Velho Testamento, e o Velho Testamento estava patente no Novo Testamento. É uma palavra só, a palavra de Deus, e que as coisas antigas ou coisas velhas e as coisas novas têm grande importância para todos nós. Podemos falar não apenas da velha aliança, da nova aliança, do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas podemos dizer que em nossas vidas mesmos, Deus tem sempre coisas novas, mas porque há coisas novas, nós não devemos desprezar as coisas velhas. A palavra do Senhor nos fala da parábola do vinho novo em odre novo. Fala sobre estas coisas e diz: ambos se conservam. Nós devemos entender que há de se valorizar o antigo e não há de se destruir o antigo por causa do novo, nem se destruir o novo por causa do antigo, mas ambas as coisas devem se conservar e cumprir o seu propósito em nossa vida. Mas o que eu desejo hoje aqui falar é sobre o pai de família. Só Mateus fala do pai de família. O reino de Deus comparado a um pai de família que tira do seu depósito. Quando nós lemos isso, tira do seu depósito. Quando nós lemos isso, um pai de família, nós nos lembramos que o Evangelho de Mateus também fala sobre um dono de campo, que é também traduzido como um pai de família, que saiu a contratar para que se trabalhassem no seu campo. E há outras parábolas que falam-se sobre o pai de família, o homem bom. Mateus, capítulo 12, no versículo 35, na primeira parte, diz: o homem bom tira boas coisas
do bom tesouro do seu coração. Há um bom tesouro e que o homem bom deve tirar boas coisas, mas o homem que não é bom, o homem mau, tira o quê? Coisas que não são boas do seu coração. A palavra então dá uma conclusão dizendo: a boca fala do que está cheio o coração. Em outra versão diz do que abunda o coração. Em outra versão nos diz do que transborda o coração. O coração irá encher-se de coisas boas, entesourando, e a Bíblia diz que o pai deve entesourar para os filhos, deve ajuntar para os filhos, deve guardar para os filhos. Não são os filhos que entesouram para o pai, mas o pai que entesoura para o filho. E nós devemos entesourar aonde? Em nossos corações. Em Lucas, o texto paralelo a isto do homem bom, nos fala no capítulo 6, no versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O que é bom faz bem. O homem bom dá boas coisas. E o que é bom, aquele que é bom, faz o bem. Um pai deve ser o quê? Um homem bom. Se você me pedisse biblicamente para eu definir o que é um pai tem que ser um homem bom. Um homem bom que tira do seu coração boas coisas, que do seu coração tira o bem, não apenas fala, mas faz. Fala boas coisas e faz boas coisas. Um homem de bem, que traz o bem, que faz o bem aos seus filhos, à sua família. O texto de Mateus, que também nos fala sobre o dono de um campo, que é a expressão para um pai de família, é uma expressão bíblica para o pai de família. Nós encontramos em Mateus 20, do versículo 1 ao versículo 16, essa parábola. Mas, no versículo 15, é dito que ele faz o bem. Por quê? Porque ele é bom. Então, todos estes textos estão ligados. E qual é o nosso desafio como pais? O nosso desafio como pais é sermos bons, sermos homens bons e fazermos o bem. A Bíblia nos fala sobre aquela prudência em guardar, em vigiar, sobre o servo vigilante. Na parábola do servo vigilante, nos diz, no meio daquela parábola, se o pai de família soubesse a hora que vem o ladrão, vigiaria e não permitiria. É interessante que na parábola, os servos têm recompensa, mas na parábola, o pai não tem recompensa. Porque os verdadeiros pais não buscam recompensa, não necessitam de recompensa. A segurança, o benefício de seus filhos
é sua própria recompensa. Portanto, eu quero dizer mais uma vez, o pai deve ser biblicamente um homem bom. E um homem bom faz o bem. É isso que nós devemos ter como ideal em nossas famílias. Nós falamos muito, quando falamos de família, e obviamente que isso tem o seu motivo, nós falamos muito da maternidade. Mas a paternidade tem a sua importância, e grande importância. E se a maternidade e a própria palavra misericórdia em hebraico é vinculada à ideia de maternidade, porque significa matrícia, gerar, gestar vida. Isto é misericórdia. Diz a palavra, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor. Se misericórdia é mãe, bondade tem que ser pai. Ou seja, a mãe tem essa característica que nós chamaríamos uma característica das principais, que é a misericórdia. E o pai deve ter essa característica, que deve ser a característica das principais características da paternidade, que é bondade. A Bíblia nos fala, filho meu, ouve o conselho da tua mãe, atende o mandamento do teu pai. Esse é um conselho que é dado com misericórdia. E esse é um mandamento ou ordenança ou ordem que é dada com bondade. A maior parte dos pais nos esquecemos que devemos, de fato, ordenar, mas devemos ordenar não com brutalidade, devemos ordenar com bondade. Devemos ser bons. Aliás, isto é para todos nós. A Bíblia diz que não devemos nos cansar de fazer o bem. E a Bíblia nos diz ainda mais, fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família. Aos da família da fé. Mas se nós colocarmos isso em relação ao pai, sendo ele um homem bom, faça o bem a todos, mas principalmente o quê? A sua família, porque quem não cuida, quem não faz o bem, cuidar, é muito mais do que apenas prover. É beneficiar com toda sorte de benefícios a sua casa, a sua família. Quem não cuida da sua casa, nega a sua fé. Se você tem fé, pela mesma fé que você tem que ser bom. E você tem que ser bom, em primeiro lugar, aos da sua própria casa. O teu primeiro e principal bom testemunho tem que ser em sua casa. Eu sempre digo que a primeira revelação que uma criança tem a respeito de Deus é que Deus é Pai. E o pai que você é determinará o primeiro entendimento que o teu filho terá a respeito de Deus. Qual é o entendimento? Que tipo de pai ele entende que Deus é? Isto ele saberá dependendo do pai que nós somos. Eu sei
que nenhum de nós é perfeito. Eu muitas vezes brinco e aproveito para falar mais uma vez essa brincadeira, que eu digo, que eu por vezes falo à minha esposa, que eu não sou perfeito, eu sou quase perfeito. E que antes que você me julgue por eu dizer sou quase perfeito, saiba do seguinte: perfeição é um conceito absoluto. E quem é quase perfeito é totalmente imperfeito. Isso o que eu quero dizer é que por mais perfeitos que possamos ser, somos totalmente imperfeitos. Porque nenhum de nós é plenamente perfeito. Mas devido a este patamar, a este alvo, ser algo, no nosso conceito, inalcançável, muitos de nós desistimos. Deixe-me dizer uma coisa que Deus colocou em meu coração e que eu desejo compartilhar com você, e que talvez seja a coisa mais importante que eu tenha que falar a você nesta manhã de domingo. Embora seja uma verdade que não possamos ser plenamente, totalmente perfeitos, isso não impede, de forma alguma, que possamos ser a cada dia melhores. Você concorda comigo? A cada dia melhores. Sendo um melhor homem, sendo, portanto, um melhor pai. Como? Passo a passo, de fé em fé, de vitória em vitória, de melhora em melhora, de glória em glória. Nós não podemos nos acomodar de forma nenhuma dizendo, bem, já que é inalcançável, fico por aqui mesmo. Não, avance. Eu sei que isso é semelhante ao horizonte. Se você olha para o horizonte é inatingível, ele é inalcançável. Mas se você não caminhar, se você não progredir, você estará estagnado, você jamais sairá do lugar. Parece que o horizonte, e de fato é, quanto mais caminhamos, mais ele se distancia, porque ele permanece inalcançável a nós. Mas, embora Deus possa nos dar alvos inatingíveis, isso não quer dizer que eles não devam ser perseguidos. Disse o Senhor a Abraão, nosso pai na fé, conta as estrelas, se é que podes. É algo impossível, mas isso não quer dizer que não deva ser tentado. Ser perfeito é impossível, plenamente perfeito, mas isso não quer dizer que você não deva caminhar em direção à perfeição. Porque a perfeição é o nosso destino, não pelas nossas condições, mas por Cristo Jesus, que nos aperfeiçoa. Aquele que começou boa obra no nosso meio. A Bíblia diz, há de completá-la. Há uma outra versão que diz, há de aperfeiçoá-la. Mais importante do que chegar na perfeição é caminhar no aperfeiçoamento. Então, já foi dito na cultura popular, e é um ditado que eu creio que seja muito sábio e verdadeiro.
Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Amém? Há muita gente que diz, desisto. Não desista. Ser um homem bom, fazer o bem, não é tarefa fácil. Eu diria, não é para os fracos. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Mas surge uma pergunta: qual é o melhor bem que um pai pode fazer a um filho? Qual é a melhor coisa que um pai pode dar ao seu filho? Sabe, nós devemos dar ao nosso filho, acima de tudo, a nós mesmos. O pai pode dar muitas coisas aos seus filhos, mas se ele não se der aos seus filhos, se ele não se doar aos seus filhos, de nada adiantará dar tudo. Você pode dar um mundo inteiro, mas se você não se der, se você não der a sua presença, de nada adiantará. É por isso que eu gosto da palavra grega e bíblica, afeto, storge, que é o sentimento de amor em família, o sentimento que pais têm pelos seus filhos, que nós devemos sempre ter afeto. E afeto é algo que implica numa proximidade. Afeto aproxima o que já é próximo. Seja afetuoso. E isto que nós precisamos ser como pais. Eu estou pedindo a Deus que Deus nos dê esta capacidade. Mas o que eu posso dar ao meu filho para que contribua para o bem? Qual o melhor benefício que eu posso contribuir na vida do meu filho? Um homem bom, um bom pai, vai muito além de proteger, prover, educar, ensinar. Óbvio que nós diremos amar, amar protegendo, amar provendo, amar educando, amar ensinando. O pai faz as coisas movido por dois sentimentos. O primeiro sentimento eu chamaria de responsabilidade. Um pai tem que ter responsabilidade. Mas o segundo sentimento, que deve ser de fato o primeiro sentimento, é esse afeto, é este amor. Sabe, às vezes eu me preocupo com algumas mensagens que diz que amor não é sentimento. Meus amados irmãos, nós somos sentimento. Nós temos sentimentos. Deus tem sentimentos, e porque Deus tem sentimentos, eu e você, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos sentimentos. E embora eu entenda o que as pessoas queiram dizer,
com amor não é sentimento, amor é decisão, amor é obediência. Você decide amar, mas você tem que sentir amar. E as pessoas também têm que sentir amor. E eu não gostaria de ter um amor sem sentimento, nem receber amor sem sentimento. De modo que eu preciso de afeto. Eu preciso de sentimento. Cuidado com isso, para que não nos tornemos uma paternidade só de responsabilidade. Mais do que tudo, como eu disse, o teu filho precisa de você. Não apenas o que você pode protegê-lo, não apenas o que você pode provê-lo, não apenas no que você pode educá-lo, não apenas no que você pode ensiná-lo, mas ele precisa da tua presença. E da tua presença que se faz presente. Da tua presença que ama. Da tua presença que não apenas fala o que é bom, mas faz o que é bom. Quando você faz o que é bom, você fez o bem. Então, o bom e o bem estão no sentido do que é a natureza, o bom, o ser. E a execução, o bem, o fazer. Porque somos bons, fazemos o bem. E devemos buscar isto. Não apenas algo que seja bem dito, boas palavras. O termo do coisas boas, do bom tesouro do coração, está altamente ligado a boas palavras, mas boas palavras devem ser acompanhadas de bons atos, poderosos em palavras, poderosos em atos. É o que nós devemos não apenas falar o que é bom, ou seja, o que é bendito. Até isso significa o quê? Abençoado. Devemos abençoar, devemos bendizer, devemos falar bem. E quando falamos mal, maldizemos, amaldiçoamos. Mas mais importante do que bem falar, é bem fazer. Porque há muita gente que nega com sua vida o seu falar. Lembre-se daquela parábola do filho que disse ao pai: irei, e não foi. Ele falou bem, mas ele fez mal. E do filho que disse: não irei, ele falou mal, mas foi. E fez bem. Então, a pergunta é: quem fez a vontade do Pai? O que falou bem e fez mal? Ou que falou mal e fez bem? A resposta é óbvia. Isso nos mostra a maior importância do fazer em relação ao dizer. O dizer é importantíssimo. De forma nenhuma eu estou falando aqui que você deva, não importa se você fala mal e faz bem. Não importa sim. Você deve falar bem e deve fazer ainda melhor. Você pode dizer amém a isto? Diga sim e faça sim.
seja bom e faça o bem. A Bíblia diz: se vós que sois maus, que sois pais imperfeitos, digo eu, sabei dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Dar boas coisas. Isso é que um pai deve fazer. Legar boas coisas. Dar boas coisas. Um pai dá boas coisas a seus filhos. Mas o melhor, eu volto a dizer, que ele pode dar é a si mesmo. E o exemplo que ele dá. Saiba que, embora nossos filhos possam nos ouvir, o que mais afeta, educa aos nossos filhos não é o que eles escutam de nós, é o que eles veem em nós. É o bom exemplo. Na parábola do filho pródigo, aquele pai extraordinário, aquele homem, pai de família, aquele homem, pai dedicado aos seus filhos, aquele homem deu o quê? Um bom exemplo, uma boa memória da casa paterna, que deu forças ao seu filho pródigo a voltar a casa dizendo: na casa do meu pai não é assim, o meu pai não é assim. O meu pai é um homem bom. Os servos do meu pai vivem bem, porque o meu pai é um homem bom. Talvez nessa manhã de domingo haja pais que estejam nos ouvindo e que estejam dizendo: você não tem ideia, já é tarde demais para mim, meus filhos já estão crescidos, eu não terei uma segunda oportunidade. Meus irmãos, Deus é aquele que pode restaurar todas as coisas. Não importa o quão desviado, o quão arruinado, o quão perdido possa estar algo, Deus é o Deus que restaura todas as coisas. Jesus, quando falou, não disse vós que sois bons pais. Jesus disse vós que sois maus. Porque até o mal sabe dar boas coisas aos seus filhos. Arrepender-se, mudar, é algo que precisamos. Sabe, há uma outra frase de C.S. Lewis quanto a isto que eu gostaria de citar, porque eu acho inteligentíssima. Aliás, não poderia ser diferente, é de C.S. Lewis. E ele escreveu: se você está no caminho errado, voltar atrás, ou seja, arrepender-se, significa progresso. Sabe, esse é o tipo de indo para trás, você estará progredindo. Arrependendo-se do seu caminho errado. Então, arrepender-se, mudar, não é vergonha. Arrepender-se, mudar, é sinal de inteligência. É progredir. Por isso, avance. Por isso, seja um pai que seja o quê?
bom, que faça o bem. Eu queria compartilhar esta palavra, que para mim é importantíssima, que nós precisamos desse tipo de paz dentro da igreja. Em uma época que as famílias estão sendo tão atacadas nos valores judaico-cristãos, tão questionadas como em nossos dias. É necessário que retomemos a esta que é a grande característica da paternidade. O pai não é um chefe, o pai é um líder. É diferente. Ele não é alguém que está dando ordens, ele está pondo ordem. Mais do que impor a ordem, ele, com seu próprio exemplo de vida, inspira os seus filhos. Devemos ser boas pessoas, tanto pais quanto mães, e fazer o bem, principalmente a nossa família. Sabe, às vezes, eu volto a dizer, você está tão preocupado em prover, em proteger, está tão preocupado em educar, que você se esquece de ser bom. Às vezes nós somos tão disciplinadores, que nos esquecemos de ser benfeitores. E nós precisamos de ser pais bons. Homens bons são bons pais. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra e te pedimos que o Senhor vá muito além do que nós aqui pregamos nesse domingo dos pais, que realmente vivamos a tua palavra, que o Senhor nos ajude em tudo isto, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.